Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Está acontecendo um problema em todo o planeta. E esse problema a gente nem pode falar, canal pequeno como esse aqui, porque senão a gente pode ser bloqueado, até mesmo perder o canal. Então assim, eu vou mostrar um vídeo, é importante você não só me ouvir, mas prestar atenção porque eu vou escrever muita coisa aí na tela. Nós vamos ver do ponto de vista bíblico, eu vou falar de fé. Se você gosta de fé, você está no canal certo. Você vai se fortalecer e vai perder completamente todo o temor que possa estar aí no seu coração ou na sua alma. No entanto, se você não crê na Bíblia, se você não crê na palavra de Deus, muito menos em questão de fé, não assista esse vídeo, ou então, se você reclamar de mim aí no comentário, falar que eu sou irresponsável, insensível ou qualquer outra coisa, já vai ser bloqueado, você não vai ter atenção. A questão aqui é fé. Outra coisa é que assim, eu vou procurar não editar muito esse vídeo, já perdoem os barulhos se eles tiverem, gritaria, essas coisas, tá bom? Eu vou tentar ser o mais prático possível. Vamos lá para o estudo. Tá aí na tela o assunto que nós estamos falando, é o que nós estamos vivendo agora, nesse período. Então vocês estão vendo aqui, eu vou chamar de bichinho, tá bom? Você já sabe o que é. É o seguinte, ele não é um ser vivo, ok? Pelo menos a ciência diz que não é um ser vivo. Ele precisa entrar numa bactéria ou numa célula. Na verdade, bactéria é uma célula, né? Então ele precisa, para ele poder, digamos assim, possuí-la. Aí ele é quase que um ser vivo. É essa a definição. O que acontece? Ele não morre. Por que ele não morre? Porque ele não é vivo. Então ele pode ficar, digamos assim, dormindo, encapsulado. Vamos pegar alguns textos bíblicos que eles são simplesmente semelhantes. Olha só, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma, o que, está aqui a palavra, virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O que Deus estava falando aqui para o povo de Israel lá no Egito, ou melhor, eles já estavam ali no deserto. Deus estava fazendo uma aliança com eles. Pessoal, é o seguinte, se vocês me obedecerem, obedecer todos os meus mandamentos, estatutos, se vocês procurarem fazer tudo aquilo que eu estou ordenando, indicando para vocês, uma coisa vai acontecer, não virá sobre vocês nenhuma, está aqui na tela de novo, presta atenção aqui, né? Que ele enviou sobre os egípcios. Vamos lembrar, gente, que os egípcios antigos, os da Bíblia, não tem nada a ver com os atuais. Os atuais, eles são árabes, tá bom? Tem uma certa, vamos dizer assim, o sangue é parecido, tá bom? Mas tem uma pequena diferença aí que eu não vou falar hoje nesse vídeo. Então aquele povo, eles tinham um tipo de, tá vendo aqui na tela? E o Senhor, ele enfatiza muito bem, eu sou o Senhor que te sara. Então ele está falando aqui sobre a cura, ok? Vamos ver mais dois versículos semelhantes. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Quais são essas misericórdias? Tal? Tudo é lembrado nos versículos 13 e 14. Eu não coloquei aqui, você pode ler depois,
mas tem a ver com o Êxodo aqui, ó, com Êxodo 15, 26. Tem a ver com o versículo anterior, ou seja, cumprir os mandamentos de Deus, obedecer, fazer tudo certinho como Deus ordenou. Essa questão tem gente que quer levar para outro lado, dizendo assim, nós somos escravos de Deus, a gente tem que fazer só o que Ele quer. Não é a questão de fazer o que Ele quer também, e sim obedecer os seus mandamentos. Para quê? Para dar certo em todas as coisas na nossa vida. Versículo 15, o Senhor afastará de ti olha a palavra aqui, sobre ti não porá nenhuma dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Pronto. Então Deus está respondendo qual que é o resultado dessa aliança. No primeiro versículo ele iria tirar o que estava nos egípcios. Aqui ele está dizendo que ele também vai afastar tudo que estava nos egípcios. Olha a concordância, está se falando do mesmo versículo, da mesma aliança. Na verdade, assim, em Êxodo, Deus falou. Lá em Deuteronômio, Deus lembrou. É como se ele estivesse relembrando o povo o que ele havia falado. A pergunta é, o que estava sobre os egípcios? Nós colocamos aqui essa palavrinha, né? E também aqui, ó. Aqui que está o segredo de tudo, nessa palavra aqui. Por quê? Vem através desse bichinho. Esse bichinho ele existe para tudo e para vários tipos de... Porém, aqui está falando de uma coisa maligna. Aqui está falando de algo que tem a ver com a palavra maldição. Então, assim, esses bichinhos, como eu falei, eles ficam encapsulados, eles estavam principalmente dentro das pirâmides. Existia a lenda, a maldição da múmia. Então era assim, quando uma pessoa entrava na pirâmide, se ela tocasse alguma coisa sagrada, digamos assim, ou roubasse algum artefato, ela poderia ficar com essa maldição e de alguma forma o destino dela seria 7 palmos debaixo da terra, mais rápido, ok? Eu estou evitando de falar certas palavras aí, você tem que ficar atento. Agora sim, dentre essas maldições, uma seria que ela iria... E falando de uma forma mais simples, esses bichinhos se tratam da maldição da múmia. Eles ficavam encapsulados e a partir do momento que uma pessoa tocasse onde eles estavam, eles tinham contato direto com a pessoa, podia invadir alguma célula. E aí você já sabe o que iria acontecer. Bom, Deus está nos avisando que esse tipo de de maldição, ok? Agora vamos ver um versículo que muita gente está usando aí no Facebook, muita gente que quer utilizar a fé. Então vamos estudar um pouquinho. Nenhum mal te sucederá, nenhuma ou alguma, tá? Tá aqui a palavra, chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Muito bem, pessoal. Explicando aqui o que é esse texto. Assim, o povo de Israel
estava vivendo, tanto quando eles saíram do Egito até chegar na Terra Prometida, a grande maioria vivia debaixo de tenda, ok? Alguns, principalmente depois que chegaram em Israel, alguns mais ricos, tinham as suas casas de pedra ou casas na rocha, mas a grande maioria era tenda. E há muitos perigos que envolvem morar debaixo de tenda no deserto. Uma das coisas é o calor. Então, teria já que usar certos tipos de peles de animais para fazer na tenda como se fosse uma manta térmica para proteger o calor, para não ficar tão quente. E quando chega o deserto, ele é assim. Durante o dia ele é muito quente, 40, 50 graus, às vezes até mais. E no frio é muito frio, pode chegar a 0 graus. Então ali o tecido já tinha que ser muito bom. Mas quais eram os principais perigos do deserto? A áspide, que é aquela serpente, aquela cobra do deserto ou a cobra do calor, ela normalmente ficava escondida debaixo da areia e ali ela atacava. Então o povo morando na tenda poderia ser atacado a qualquer momento. Pior que essa cobra do deserto seriam os leões. Naquela época bíblica havia naquela região muitos leões. Hoje não tem mais, mas naquela época tinha. Então olha só, eles poderiam atacar e não teria como a tenda resistir. Mas por que não aconteceu nenhum mal? Porque está aqui, ó. Nada vai chegar na tua tenda. Então, de fato, esse versículo, ele faz sentido sim. Nós podemos nos sentir protegidos. Por exemplo, eu sou pentecostal, eu gosto de orar desde muito tempo, já desde criança. A primeira vez que eu fui orar no monte, numa vigília de madrugada, eu tinha 10 anos de idade, amei, o mato lá brilhou, assim, gravetos, pedras, tantas coisas brilharam, parecia neon, uma coisa maravilhosa. Muita gente diz que é fenômeno da natureza, mas não há nada que comprove, a gente crê que é o poder de Deus. Mas assim, durante muitos anos de ministério, eu sempre falo, vamos no monte, vamos orar, vamos buscar a Deus, e sempre tem aquelas pessoas que ficam com medo de insetos, né, bichos, aranhas, escorpiões, cobras. Olha, em todos esses anos, indo no monte orar, eu nunca vi um acidente ou um incidente, nunca vi ninguém ser picado por cobra, aranha, qualquer outro tipo de bicho perigoso, nada, absolutamente nada. Porque a gente está indo buscar a Deus e Deus realmente nos guarda, Deus realmente nos preserva. Então, meus queridos, assim, eu quero juntar esse versículo com os versículos anteriores. Há realmente algumas coisas que nós podemos pegar se a gente não se alimentar, se a gente ficar desidratado, mas aqui nós estamos falando de uma coisa diferente, de alguma coisa que é de e vem sobre aqueles que não fazem parte do povo de Deus, aqueles que não têm uma aliança com Deus. E a gente está vendo aqui que quem tem uma aliança com Deus, Ele vai proteger, não vai chegar nem na vida da pessoa, nem na casa dela. Portanto, aqui nós estamos falando de fé. Uma das coisas interessantes desse texto, Deus diz, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei e poluei a salvo, né? Aqueles que, porque conhecem o meu nome. Nós usamos esse nome aqui, claro que a gente sabe, é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que para chegar no Pai tem que ser através dele. Então, quando a gente conhece esse nome, quando ele tem autoridade na nossa vida, qual vai ser o resultado? O Senhor vai nos livrar, vai nos abençoar. Que bacana aqui, ó. Ele me invocará e eu lhe responderei. É a certeza que nós temos. Quando invocamos o nome do Senhor, Ele nos livra, Ele nos responde. A gente tem total certeza. Nós invocamos e Ele nos responde. Na sua angústia eu estarei com Ele, livrá-lo-ei e glorificarei. A gente até pode, nesse momento tão difícil, ficar angustiado.
ficar triste. Mas ele está prometendo aqui, ó, eu estou contigo, vou te livrar e vou te glorificar. Vou te saciar com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Antes da gente continuar, confia no Senhor, se fortalece. Quem está triste, o que tem que fazer? Quem está alegre, canta louvores. E quem está triste, faça orações. Tá bom? É isso aí. Agora nós vamos ver uma profecia que Jesus falou de tudo que está acontecendo. Olha só, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. O que Jesus disse para a gente? Não vos assustei. Eu vou usar essa palavra aqui, não tenha. Então o que a gente tem que fazer? Não se assustar. Pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, mesmo tendo esses sinais, ainda não é o fim. Jesus ainda insiste nos sinais. Então lhe disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Qual é a palavra que está aqui? Tem outra tradução, vou colocar aí na tela também. E fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Uma vez apareceu nas nuvens uma cidade, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Tem gente que está vendo aí também uma nuvem na Bahia, ela tinha uma forma de uma bomba atômica e tinha raios. Pois é, gente. Então assim, tá tudo dentro do cronograma. O que Jesus falou? Duas coisas importantes. Não vos assusteis e também o fim não será logo. Tá bom? Então vai ter tudo isso aqui, gente. Não estamos ainda no fim do mundo. Tá tudo dentro daquilo que Jesus falou. Guarda bem essa palavra aqui, tá? Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Bom, esse texto também se encontra em Marcos 13 e ainda Mateus 24. Trata-se do mesmo assunto, cada escritor contou um detalhe diferente. Então você deve juntar esses três textos, Mateus 24, Marcos 13 e agora Lucas 21, e você vai ter toda a resposta daquilo que Jesus falou. Para concluir esse estudo, pessoal, eu digo para você que tem fé, entenda uma coisa: isso que está acontecendo em todo o nosso planeta não vai te atingir, não é para você, tá entendendo? Não é para você, para tua casa, para tua família. Assim como eu nunca vi uma pessoa se ferir no monte, eu também tenho certeza que não verei um servo de Deus, um do povo do Senhor, atingido com esse mal ou com essa de maldição. Com certeza isso não vai chegar até você. Agora eu quero te dar um conselho. Não acredite em tudo que é falado, em tudo que é mostrado, em tudo que é televisionado. É importante você se informar com profissionais, com pessoas sérias. Nesse caso aqui, é bom ouvir infectologista, dentre outras coisas. Analise também sempre o cenário político. Olha só, pessoal, nós podemos, já está claro, nós vamos ter um grande problema financeiro no mundo todo. Eu sei que tem servos de Deus que mesmo nesse momento estão sendo abençoados. Eu estou ouvindo testemunhos, eu estou ouvindo boas palavras dessas pessoas, mas a gente está vendo como que vai ficar isso aí. Desemprego para tudo quanto é lado, empresários falindo. O cronograma deles, a agenda deles é fazer assim: os ricos permanecerem ricos, os pobres cada vez mais, e assim, classe média desaparecer. Sabe o que a gente falava nos anos 80, o bem de vida? Esse aí vai desaparecer. Agora tem coisas que é um absurdo. Aonde tudo começou? Como é que eles estão agora?
eles estão livres. E a gente aqui com esse exagero todo e coisas inexplicáveis, os pedágios aí estão funcionando normalmente, mas não era para nos ajudar? Por que o leite, as frutas, por que os legumes ficaram mais caros? Não era para ajudar a gente, deixando mais barato e, num momento difícil agora? Então, gente, tem alguma coisa errada, tá? Procure se informar melhor, veja aí profissionais. O Roberto Justus falou esses dias aí, muita gente criticou. Será que ele não tem razão? O dono da Havan, o velho da Havan, será que ele não tem razão também? Então fica isso. Agora, para você que é servo de Deus, eu digo uma coisa: não isole os idosos. Cuide deles com amor, mas com a tua presença. Eles precisam de abraço, eles precisam de carinho. Se você é de Deus, você tem aliança com Deus, não vai chegar nenhum mal. A minha mãe está comigo, ela mora aqui comigo, a gente está junto, ela almoça, janta com a gente e está bem. O Senhor está guardando. Então fica para o teu coração esse entendimento. Repito, esse vídeo aqui é para servo de Deus, para quem tem fé, para quem acredita na Bíblia. Quem não acredita, tem dúvida ou é um meio crente, siga as orientações que estão sendo faladas por aí, tá bom? Então, esse era um vídeo rápido, mas eu precisava falar um pouco, tá? Provavelmente eu vou falar isso aqui em live, mas é isso. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o teu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima, fique na paz, em nome de Jesus.